Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Caríssimos amigos ouvintes da Rádio Catedral, quem vos fala, Diácono Claudino, estamos aqui reunidos para fazer o Terço da Misericórdia dessa quarta-feira. Junto comigo, o nosso Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Diácono Claudino, a sua bênção. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da família Catedral. Isso. E hoje, junto conosco, aqui comigo Temos e o Diácono. convidados, né? Convidados. Se apresente os nossos convidados aí, quem está conosco aqui. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Diácono, boa tarde, Antônio. E Antônio, tem dois Antônios hoje aqui. Eu sou Ana Carolina Melônio, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima. E temos aqui Antônio Rosante. Boa tarde, Diácono, boa tarde, Antônio, meu xará, Carolina. Bom, eu sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e da Sagrado Coração de Jesus também. Beleza. Também temos o nosso grande Silvio. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Diácono. Boa tarde a toda a nossa querida e amada família Catedral. Então vamos iniciar o nosso Terço da Misericórdia hoje nesse dia especial, dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, que as graças de Nossa Senhora também desçam sobre nós nesse momento do terço. Então iniciamos com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na vida eterna, amém. Nós estamos numa época escatológica, ou seja, 34ª semana do tempo comum. A igreja nos fala do final dos tempos, mais do que isso, a igreja nos enche de esperança. Essa é a verdade. Temos um ano que vai se terminando, que vai se encerrando, e um novo ano litúrgico começando, e ano novo é vida nova. E o que é, Antônio, o que temos aí de Santa Faustina nos falando para rezarmos nessa primeira dezena? Então, diácono, queridos ouvintes, hoje vamos meditar no parágrafo número 1146, onde o Senhor Jesus, ele nos faz um grande pedido. Coloquem a esperança na minha misericórdia, os maiores pecadores. Eles têm mais direito do que outros à confiança no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Causam-me grande alegria as almas que recorrem à minha misericórdia. A essas almas concedo graças que excedem os seus pedidos. Olha que mensagem de esperança fantástica que Jesus nos dá através de Santa Faustina. A sua misericórdia está reservada praticamente para os maiores pecadores. Você, amigo ouvinte, que está em casa, triste, olha, meu Deus, a minha vida está pesada, tem tantas coisas erradas na minha vida, as coisas estão difíceis. Olha, a misericórdia de Deus é para os pequeninos, é para aqueles que estão mais afligidos, aqueles que estão mais ameaçados, ou seja, não se sinta desanimado, não deixe que o desânimo tome conta de você, porque Jesus está junto de você, Jesus está a teu lado. Maiores pecadores têm mais direito do que os outros à confiança da minha misericórdia. Olha que beleza. Embora eu fico feliz porque eu sou um grande pecador, né? Aliás, todos nós somos muito pecadores, não tem jeito, não é isso? Então, essa misericórdia vem para nos ajudar, principalmente nessa época em que a gente vê tantas coisas difíceis pelo mundo, tantas dificuldades. Vamos pedir a graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos um encerramento de ano na paz e na tranquilidade, e um começo de ano cheio de esperança. Antônio, o que temos aí de intenções para essa nossa primeira dezena? Então, diácono, nessa primeira dezena nós vamos rezar por Selma Maria dos Santos Costa, Maria Emanuele Costa Molar e toda a família, e pela conversão de todos dessa família. Também pela vida de Ivan Oliva. Ele está na cidade de Serra, no Espírito Santo. Antônio Carlos Rodrigues de Lima, de Quixeré, está no Ceará e também nos acompanha. Beleza. E pedimos também boa. pela vida de Solange, Odília, Sueli e Marta. Simone Persiliano, do Piscinão de Ramos, Marco Antônio Duarte e Neves, da Ilha do Governador. Pela saúde de Selma Maria dos Santos Rezende, Dona Raquel, que ela receba o batismo, Maria Helena e todos os doentes esquecidos. Também pela saúde de Sebastião Henrique da Silva Lima e Sueli Lobo da Silva Lima, a pedido de sua filha Flávia. Maria de Lourdes Leal, a pedido de Lilian França. Verônica Cristina de Campo Grande, Célia Maria Santos e sua mãe Alcina. Maria de Fátima Azevedo Souza da Silva, Jeane Pinheiro Machado Muniz, Luciano Matos Muniz, Tiago Machado Matos, Jadir Pinheiro Machado, Evelyn Barbosa Nogueira, Glória Pinheiro Cardoso de Sepetiba, que pede por sua neta Juliana Cardoso Galvão, que vai passar por uma cirurgia no próximo dia 5. Essas são as intenções desta primeira dezena. Eu também coloco nas intenções dessa primeira dezena a minha família,
os nossos 2 músicos aqui que estão nos visitando, que a graça de Deus venha sobre vocês. Também coloco a minha comunidade da Basílica de São João Batista, em Botafogo, nosso pároco, Cônigo Márcio, nossos sacerdotes e diáconos, e também todos aqueles que participam todas as terças-feiras comigo da celebração da palavra, por todas as intenções de oração, por todas as pessoas que se confiaram às minhas orações. E também pela nossa Rádio Catedral, que está precisando da sua ajuda, né? A gente vai lembrar você mais disso esse dia e amanhã, porque nós estamos precisando realmente da ajuda dos nossos ouvintes para chegarmos à nossa cota final. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que temos aí, Antônio, para meditar nessa segunda dezena do nosso terço da misericórdia? Nessa segunda dezena, nós vamos meditar naquela passagem bem conhecida do Evangelho de São Mateus, do capítulo 26, versículos 25 a 26, aonde o Senhor Jesus nos fala: porque eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Pois é, há ocasiões em que sentimos o peso do desânimo em relação ao chamado que recebemos. As razões podem ser muitas. Alguns percebem que são subutilizados nas pastorais,
para as quais foram convidados. Outros enfrentam críticas de parentes e amigos que não compreendem porque dedicam tanto tempo à atividade social ou à igreja. E há aqueles que sofrem com julgamentos injustos ou mesmo com a indiferença dentro da própria comunidade de fé. A vida na igreja é como a vida lá fora, cheia de desafios. Há dias em que tudo parece conspirar contra e nos vemos cercados por incompreensão, desânimo e injustiça, que nos esmagam como fardos difíceis de carregar. Não se trata apenas de percepção. Essas situações são reais e muitas vezes inevitáveis. Na escola profissional, na vocação, na família ou na igreja, todos enfrentamos problemas de incerteza e projetos frustrados ou de escolhas postas em dúvida. Além disso, sempre haverá pessoas que, sem motivo claro, não gostam de nós. Simplesmente assim, a vida é o que é, complexa e por vezes implacável. Mas isso tudo é para dizer que temos a certeza de que, como Jesus nos fala hoje no Evangelho de Mateus, não vos preocupeis por vossa vida. Tudo está controlado por Deus, tudo está na mão de Deus, e vamos colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas na mão de Deus. As coisas que podem estar ruim hoje, podem não estar amanhã, as coisas melhoram, a vida passa, a vida é feita de altos e baixos. Nesses momentos em que eu estou passando por uma fase difícil, ou então eu estou passando por uma fase muito boa, eu me lembro de uma música da minha juventude, que eu já sou da antiguidade, né? Era uma música do Lulu Santos que falava assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E todas as coisas vão passar na graça de Deus, se nós colocarmos nele a nossa confiança. Vamos ver, temos alguma intenção para essa nossa segunda dezena, Antônio? Sim, diácono, pedimos também ainda pela saúde de Edmilson Pio Sabino, de Brás de Pina, Maria Lúcia Francisco, de Campo Grande, e pelo tratamento da saúde de sua irmã Maria Aparecida Francisco, pela cirurgia de Marta Conceição Francisco, pela saúde de Flávia Oliveira, Roberto e Rosimar de Natal, do Rio Grande do Norte, Regina Célio Guzmão e amigos de Vila Isabel, Maria Cristina Costa da Silva, ela pede por sua sobrinha neta, Helena Vicente Medeiros, também por Marcela Vicente Paulo, Rafael Medeiros, Fernanda Vicente Paulo e Noá Vicente, e todos da família. E pelas intenções também, e pedimos aqui pela saúde também de Dr. Alexandre Magno Saf e Silva, e pela proteção da sua vida. E ele também dá ação de graças a Deus por todas as graças recebidas na vida dele e de todos da sua família. Pelas intenções de Mariana da Hora, Adriana Paulo Alves de Souza, Márcia Oliveira, Aparecida Simões, Ricardo Júnior e todos da família Cruz, Simões, Tavares, Pinto e Sobreira, pelas intenções de Josemar da Pavuna, pelas intenções dos irmãos Vitor, Sérgio Pereira, Ana, Edneia Matos, Maria da Glória de Belfor Roxo. E ação de graças pela vida de Morelli Barbosa Marques, no bairro de Vigário Geral. Ela é lá da paróquia de Santa Bárbara, Santa Cecília, minha grande irmã, que está fazendo aniversário hoje, no dia de Nossa Senhora das Graças. Parabéns, minha irmã Morelli, pela sua vida. Também ação de graças pelo dom da vida de Stephanie Martins dos Santos, que também faz aniversário. Ação de graças pela vida de Josina, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Leme. Também pedimos pela alma de Carmelita Maria Soares e por todas as almas do purgatório. Ana e Antônio, vocês têm alguma intenção que queiram colocar agora? Eu queria, sim, colocar algumas intenções que já tinham me enviado e outras estão chegando aqui. Eu vou ler algumas, aí no próximo eu leio mais algumas. A Luciana de Carvalho, pela saúde de Luciana de Carvalho,
pela saúde do corpo e da alma e financeiramente também para o Rodrigo. A Rosilane pede providência pelo processo do apartamento. A Daniela pede pela saúde da tia Lisete Carvalho da Silva, que está com Alzheimer. Pede a misericórdia do Senhor na vida do Gabriel Lourenço. E também pela saúde e pela vida financeira, de trabalho, pela vocação de Luciana Benício. Eu também peço nessa segunda dezena, agradeço a Deus, ou melhor, hein? A boa saúde, né? De que tranquilamente vai gozar a nossa amiga Tânia, da nossa paróquia, que fez um cateterismo ontem, ela está bem, então, em ação de graças por essa cirurgia bem-sucedida. Também coloco em oração 2 paroquianos nossos, o Enio e o Carlos, que estão em retiro para serem ordenados diáconos no próximo sábado. Nossos abraços para ele, que todas as coisas concorram bem para eles. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Descansa, ó minha alma, em Jesus vem repousar, vitaliza, reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só te pede crer somente, que socorro ele virá. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Dar testemunho é perseverar quando o mais fácil seria retroceder. As incompreensões, críticas e dificuldades não são apenas obstáculos, são momentos que revelam nossa identidade como discípulos. Resistência diante da adversidade é
em si uma forma de proclamar a nossa fé. O testemunho sincero em meio à dor ajuda inclusive a inspirar e fortalecer outros que enfrentam desafios semelhantes, porque é no desconforto, quando nossa fragilidade é exposta, que Deus age com maior intensidade e que nosso testemunho ganha maior poder. Jesus nos alerta: seremos chamados a testemunhar em muitas ocasiões, especialmente nas mais difíceis. A adversidade tem o poder de distorcer nossa visão, fazendo-nos acreditar que a fé deveria nos poupar de sofrimentos e ser sinônimo de fragilidade. Não é assim. Nós precisamos estar atentos, porque os momentos difíceis é o momento em que nós temos que perseverar junto de Deus, na força de Deus, olhando para Deus. Eu sempre me lembro da passagem em que Pedro pergunta se é Jesus que caminha sobre as águas, e Jesus chama Pedro. Pedro começa a caminhar e afunda. Por que Pedro afunda? As pessoas às vezes dizem que é por falta de fé. Eu gosto de pensar diferente. Eu penso que Pedro afunda porque ele olha para a tempestade. E quando você olha para a tempestade, você olha para o problema e não para a solução. A solução é Jesus. E se você mantém o seu olhar fixo em Jesus, a tempestade não vai te afundar, seja ela qual for. Temos mais algumas intenções nessa terceira dezena, Antônio? Nessa terceira dezena, nosso querido irmão Antônio aqui vai colocar algumas intenções. Bom, queria colocar minha esposa, que é uma heroína há 46 anos comigo, Rosângela Rosante. Opa. Meus filhos Pedro e Luíta Rosante. E toda a minha família lá de Além Paraíba, né, que eu sou mineiro, sou de Além Paraíba, e o meu pároco, Padre Antônio José, e o Padre Demétrio da Sagrado Coração de Jesus também. Obrigado. Olha que bacana. Olha, minha esposa também é de Minas Gerais. Minha esposa é de Campo Belo, lá na região do sudoeste de Minas Gerais, perto de Lavras, né? Então a gente tem um parentesco mineiro, né? Vamos dizer assim. Vocês querem colocar mais alguma intenção? Eu quero colocar a saúde de Rosilane, a saúde também da minha mãe, Ana, da minha família, os estudos do meu filho, Pedro, a saúde de Thaís, e também quero colocar a saúde e recuperação do músico que toca comigo, da Sagrado Coração de Jesus, Flávio, que Jesus está cuidando muito para que ele se recupere logo e volte a tocar aí nas missas com a gente, nas missões. Já ele vai retornar. Eu também coloco a minha esposa, que está com algum probleminha de saúde, coisa pequena. Também coloco meu filho, que precisa também de cuidados médicos. E todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão com problema de saúde, precisando de cuidados médicos, coloquem o seu coração na mão de Jesus. Aproveitem, rezem hoje para Nossa Senhora das Graças, porque a graça chega pela força e intercessão de Nossa Senhora. Vamos então iniciar a nossa terceira dezena. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu te levanto
filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei. Boa tarde, Lucilene de Almeida. Olá, boa tarde. Tudo bem com você, Lucilene? Graças a Deus, tudo na paz. Qual é a sua paróquia, Lucilene? Paróquia de Santa Sofia, em Cosmos. Que beleza. Você quer colocar algumas intenções para essa quarta dezena que nós vamos rezar juntos? Sim, eu coloco pelo Grupo São Rafael, coloco por todos os enfermos do corpo e da alma, coloco pelo Padre Fábio, nosso pároco aqui da Paróquia de Santa Sofia, coloco pela saúde do nosso irmão Tiago, que hoje vai ser feito, né, o cateterismo, que Deus possa estar abençoando, guardando todos os seus familiares, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pela união das famílias. Então vamos começar juntos? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Lucilene, muito obrigado pela sua participação nesse texto da misericórdia. Que o Senhor Jesus e Nossa Senhora das Graças derramem bênçãos na sua vida. amém. Obrigada, fica com Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar.
pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oh, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. É o melhor, aqui é o nosso lugar, não é? Vamos agradecer então a Deus porque Ele tem olhado por nós, Ele tem nos acompanhado e vamos mais uma vez colocar nessa nossa reflexão de hoje essa palavra forte: a esperança na misericórdia de Deus. Tenho esperança no coração, a esperança enche o nosso coração nos momentos difíceis, nos momentos mais complexos da nossa vida. A gente consegue forças através da esperança na misericórdia de Deus. E Deus é muito misericordioso. Eu tenho grandes atitudes de misericórdia de Deus na minha vida e acredito que vocês também tenham. Eu quero aproveitar então hoje, já chegando esse final de ano, agradecer por tudo isso que Deus tem trazido para nós, por tudo que Deus tem feito por nós e por tudo que Deus tem feito pela nossa Rádio Catedral também. Passamos por um momento complexo agora, mas eu tenho a esperança de que, mesmo faltando 3 dias, a gente vai chegar na nossa meta. Amém. Hoje nós já chegamos a 66. Quem sabe o resto não chega até o final da semana. E se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Agora, é lógico que Deus atua através de nós. Em toda a história da salvação, Deus não agiu diretamente. Ele agiu através dos seus agentes, dos profetas, dos sacerdotes, de todas as pessoas, dos seus ministros, dos seus apóstolos. Ele age através das pessoas. Ele precisa de nós. Ele quer precisar de nós para que as coisas aconteçam. Então, ouvinte, amigo da Rádio Catedral, nosso amigo, você é um agente da vontade de Deus para que a rádio possa cobrir a sua cota. Não deixe de fazer a sua contribuição. Não deixe de nos ajudar nesse momento complexo que a gente passa, porque a Rádio Catedral precisa, com a receita de 2 meses, gastar o dinheiro de 3, porque nós estamos na época do 13º e as despesas de final de ano são grandes. Então nós vamos rezar essa 5ª dezena na intenção de superar as nossas dificuldades e de que a Rádio Catedral consiga chegar aos seus objetivos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo,
Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, lembrando a vocês de que precisamos cumprir a nossa meta. Se você ainda não é amigo da rádio, procure-nos através do telefone 3231-3560 e se inscreva para rezar também conosco uma dezena do Texto da Misericórdia. Nós estamos abertos à sua participação. E se você puder nos ajudar, pegue o seu boleto. Se você ainda não pagou o boleto, procura. Às vezes o boleto caiu no fundo da gaveta, né? Aí a pessoa esquece. Então são 2 boletos esse mês. Você também te peço que não divida. Às vezes quando a gente manda um boleto extra assim é porque a gente está precisando. Aí as pessoas o que fazem? Dividem o que ia pagar num boleto em 2. Não faz isso não. Me ajuda a Rádio Catedral. Não é a mim que você vai ajudar, lógico. Eu falo, é maneira de dizer, mas ajuda a Rádio Catedral porque ela está precisando, ela está com necessidade nesse momento. E aqueles que quiserem contribuir um pouco mais ou através do Pix, nos procurem através do nosso Pix, que nós vamos falar aqui para você, né? Em conjunto aqui com o meu amigo Antônio. 3579 69 68 00 0175. Olha que beleza o Pix, hein? Vamos repetir, Antônio? Vamos. 3579 69 68 00 0175. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus a contribuição que você vai fazer. Os nossos amigos aqui que vieram nos ajudar, querem se despedir, querem falar alguma coisa? Quero agradecer ao Antônio, ao Diácono, a todos, Silvio, todos aqui da rádio. O Antônio também por ter aceitado esse convite de vir e fazer esse apelo, né? Porque essa obra de evangelização não pode parar, né? A gente está aqui e me chamou muito a atenção algumas coisas que o diácono rezou, confirmando aquilo que parece até que ele estava ouvindo que a gente estava conversando e que eu rezei também. Esse é o Espírito Santo, ele fala através da gente, né? E o senhor falou isso, né? Que o senhor usa mesmo as pessoas para que a mensagem chega. Então, a rádio é essa mensagem que às vezes chega para cada um que está em casa, seja para uma senhora, seja para um filho, seja para um doente, seja para uma pessoa que está muito feliz e quer agradecer ao Senhor, não tem como ir à igreja, liga o rádio. Então, qualquer valor que você fizer, eu até anotei aqui o Pix, porque a gente pode, o senhor falou do boleto, mas quando a gente faz Pix todo mês fica gravado lá no banco, né? Então nem precisa decorar, só e já você pode chamar um amigo seu para contribuir, né? Exatamente. Ou seja, a gente pode progredir, a gente pode multiplicar essa coisa. E eu quero fazer esse apelo a todos os amigos que estão me escutando, né, das minhas paróquias, que a gente possa ajudar e fazer essa obra maravilhosa e continuar, tá? E todas as intenções que mandaram aqui, que eu não consegui ler tudo, mas eu fui lendo aqui à medida que a gente foi rezando para colocar entre os mistérios e com certeza chegou no coração de Jesus. Eu quero só confirmar o que o diácono falou, que nós podemos chamar um amigo também que ainda não conhece a Rádio Catedral, que ainda não é amigo da rádio, para vir também se unir à nossa família, se tornando um amigo da Rádio Catedral. É o efeito da multiplicação. E isso é muito fácil de ser feito, né? Agora, por exemplo, tem muitos que nos acompanham aqui pelo Facebook, pelo YouTube da Web TV Redentor. Então, se cada um de vocês que estão nos acompanhando agora, não é, rezaram conosco esse texto da Divina Misericórdia, vocês conseguirem pelo menos só mais conversa, fala qual a importância que a Rádio Catedral tem para você, para essa pessoa, e convida ela
para se tornar um amigo da Rádio Catedral esse mês mesmo e contribuir conosco esse mês. Que vai fazer toda a diferença, né, diácono? Ajudando-nos a chegar na nossa meta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Senhora das Graças, a Senhora da Medalha Milagrosa, de todos os anjos e santos, desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu agora Terço da Misericórdia.